Volto agora com o Josias Ricardo, que está lá no bairro do Arruda, para trazer informações sobre saúde do coração. Todos os dias do ano a gente deve cuidar do nosso coração. Ele está lá com um cardiologista. Josias, é com você. Isso, Thalita. Bom dia. A gente retorna agora, de fato, para falar sobre esse assunto, que é o Setembro Vermelho. É um mês também de atenção aos cuidados com o coração e a gente vai estar conversando para trazer informações à nossa audiência sobre quais cuidados nós precisamos ter com relação ao nosso coração. A gente vai estar conversando com o médico cardiologista, o doutor Antônio Stênio, ele que é médico ali do Hospital Oswaldo Cruz e também de vários hospitais aqui do Recife e região metropolitana. Doutor Antônio Stênio, primeira pergunta que eu quero lhe fazer, para a nossa audiência poder aí ter noção da importância também desse vermelho, né, desse Setembro Vermelho, quais são os principais sinais de alerta que o coração dá de que alguma coisa está errado aqui dentro do peito? Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos. Veja só, então se você tem falta de ar, dispneia, dor no tórax, nessa região, na verdade é um aperto. Você sente uma batedeira como se fosse dentro do seu coração, palpitações. E você pode ter tontura, pode ter dor de cabeça. Com certeza as pessoas acham que a doença do coração não tem dor. Algumas pessoas dizem o seguinte, o coração não dói. Pode acontecer. Então são, na verdade, sinais e sintomas que devem ser muito valorizados na avaliação médica. Doutor Stênio, a gente também sabe que tem os bons hábitos que fazem toda a diferença nesses cuidados que o coração precisa ter, né? Uhum. Mas também tem aquela questão de maus hábitos, né? Uhum. Que hábitos são esses que a gente pode considerar como sendo ruins no cuidado do nosso coração, doutor? Veja só, então principalmente você deve se afastar dos vícios, né? Bebida alcoólica, o cigarro, uma comida rica em gordura, não é? Gorduras saturadas. Você deve procurar uma alimentação mais saudável e procurar ter um sono reparador. Exercício físico é fundamental, então você deve procurar uma alimentação saudável, você deve procurar evitar o estresse. São fatores que vão aumentar a descarga de adrenalina, isso vai fazer com que o coração possa funcionar de uma forma errada. Então, esses hábitos que devem ser evitados, deixando claro, evitar o álcool, tabagismo, alimentação rica em sal, gorduras, você deve procurar evitar o estresse e ter um sono que realmente seja reparador. Agora, doutor, falando na questão dos exames que se pode fazer em relação ao próprio coração, quais são os principais, os mais essenciais que qualquer pessoa precisa ter a capacidade de compreender a importância desses exames para poder saber como é que está o estado do próprio coração, porque o senhor falou até que tem situações que o coração não apresenta nenhum sintoma, mas tem algum problema acontecendo ali. Quais são esses exames que podem detectar esses problemas e aí o paciente procurar prevenir com antecedência algum eventual desdobramento problemático na saúde do seu coração? Primeira coisa é você fazer a consulta. É difícil para o homem ir fazer a consulta médica, a mulher é mais frequente, tá certo? Então, nesse exame inicial, é você falar para o médico aquilo que você está sentindo. É importante a avaliação da pressão arterial, frequência cardíaca, do peso, o eletrocardiograma, e aí o médico vai pedir os exames de laboratório para ver como está o metabolismo, porque você pode ter alguma doença que esteja provocando sintomas no coração. Você pode não ter doença do coração, mas, por exemplo, a diabetes, você pode ter alterações na glicose, o colesterol alto. Então, esses exames bioquímicos, um exame de sangue completo, um hemograma com a parte bioquímica, é fundamental. Não esquecendo do exame mais antigo da cardiologia, que é o eletrocardiograma, um exame de repouso que traz várias informações sobre o coração, se ele estiver crescido, se tem desritmia cardíaca, se tem alguma alteração ali que pode ser avaliada simplesmente em 10 segundos, 10 a 20 segundos, que é exatamente o eletrocardiograma. Então, são exames simples que, a partir desses exames, o médico vai solicitar, se for necessário, exames de imagens como eco, o exame de esforço, teste ergométrico e outros exames que são mais sofisticados. Agora, com certeza, o mais importante, antes dos exames chamados de complementares, é você procurar um médico fazer a sua avaliação de rotina. Doutor Antônio Stênio, existe uma idade específica para se fazer esses exames ou ter um acompanhamento médico ou toda idade é idade para cuidar do coração? Hoje em dia você tem que realmente precocemente fazer avaliação médica nas crianças, nos adolescentes, tá certo? Porque a alimentação tem sido algo terrível, o estresse, a vida sedentária. Então, existe realmente as pessoas que têm história familiar. Quanto mais cedo, melhor, 30 anos. Agora, a partir dos 50 anos para os homens, a partir de 55 anos para as mulheres, também é importante fazer essa avaliação, principalmente na mulher, que a partir de 55 anos, há uma diminuição desses hormônios protetores, estrogênios, progesterona, que ela pode aparecer as doenças cardiovasculares. Agora, se você já tem na família história de hipertensão,
doença coronariana, infarto, angina, pessoas que tiveram morte súbita, pessoas que têm arritmias ou disritmias cardíacas, fundamental, quanto mais cedo possível, você fazer essa avaliação simples, o eletrocardiograma, uma boa ausculta médica. Então você não deve ficar com medo. O homem tem uma dificuldade, é verdade, para fazer essa avaliação médica, mas é fundamental, dentro desse contexto, você procurar o médico para fazer esses exames mais simples, como nós falamos aí, tá certo? E essa idade, quanto mais cedo, melhor, principalmente se você tem história na família de doença cardiovascular. E aí a importância, né, doutor Stênio, do Setembro Vermelho, que fala justamente sobre esses cuidados com o coração. Eu queria pedir para que o senhor reforçasse para a nossa audiência a importância desse mês e o que, de fato, esse ano o Setembro Vermelho tem reforçado para a população de modo geral. Nós sabemos que as doenças cardiovasculares são as doenças que mais levam ao óbito, à morte no mundo. Então você está fazendo uma avaliação realmente importante, você deve procurar um médico, você deve fazer a forma preventiva, a promoção da saúde, se cuidar, uma alimentação saudável, foge do álcool, do tabagismo, procura evitar o sal, as comidas gordurosas, procura fazer exercício físico, pelo menos 30 minutos por dia, 150 minutos por semana, procura ter uma vida mais tranquila e não esqueça de estudar a palavra de Deus, que com certeza essa palavra de Deus vai trazer para você a liberação do hormônio que é a dopamina, o neurotransmissor dopamina e serotonina, que deixa você em paz. Doutor Antônio Stênio, isso aí, Thalita. Tu esteve conversando com a gente aqui agora, nesse momento tão especial, nesse bate-papo, falando sobre a importância do Setembro Vermelho e dando essas dicas fundamentais para o cuidado com o coração. Voltamos ao estúdio com você, Thalita.